E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje tô aqui pra comentar os 2 novos episódios de Pretty Little Liars Original Sin, ou Um Novo Pecado em português. Como esperado, nessa semana, a HBO Max liberou os episódios 4 e 5 do reboot de PLL. A gente já acompanhou os 3 primeiros antes. E aqui no canal eu já dei as minhas primeiras impressões sobre a série sem spoilers, que eu vou deixar linkado aqui. E também comentei os 3 primeiros episódios com spoilers. Com essa série, a minha intenção é comentar durante as 4 semanas aí de exibição todos os episódios, pra gente ir criando teorias e analisando. Então se você gosta desse formato, já aproveita pra deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no meu canal, porque vai ter esses vídeos, eu espero, na verdade. Comenta aqui se você quer que eu faça esses vídeos aí, acompanhando os episódios semana por semana, até a gente chegar nos 3 últimos pra fechar a temporada aí com muita coisa. Bom, no vídeo anterior dos 3 primeiros episódios, eu reclamei que eu achei que a Tabby e a Mouse não tiveram tanto destaque, elas ainda não tinham as próprias histórias ali, achei que elas estavam muito como só um complemento pras meninas. E realmente elas não tinham tido as histórias, porque agora nos 4 e 5 elas tiveram, e assim, era até mais do que eu tava pensando, imaginando e querendo, gente, o que aconteceu? Mas antes da gente comentar, vamos começar do começo, porque a gente começa o episódio 4 com um pequeno salto temporal aí. As meninas estão saindo de 2 semanas de detenção, depois de terem ficado ali nesse castigo por terem publicado o vídeo que as autoridades acreditam ter sido o grande motivo pelo suicídio da Karen, porque ninguém sabe que na verdade a Karen foi empurrada dali, né? As pessoas acham que ela se jogou. Então tem toda essa questão ali delas terem cumprido a detenção e agora elas saíram e vão começar a voltar para a rotina normal delas, e elas estão muito felizes porque durante essas 2 semanas elas não receberam mais nada da A, nenhuma mensagem, nenhuma ameaça, nenhuma aparição surpresa, então elas acham que a história agora foi encerrada. Mas é claro que a história não foi encerrada, né? Porque o que acontece, a Noah tá ali de boas na casa dela e as coisas começam a acontecer. Na verdade, primeiro a gente vê que a mãe da Noah, a enfermeira, gente, eu ainda não decorei os nomes das mães, decorei o nome das meninas, tô começando a decorar o nome dos caras, mas das mães eu vou ainda me referir como mãe da Noah por enquanto. Mas enfim, a gente vê que a mãe da Noah recebe uma ameaça no trabalho, ela recebe um ursinho, que curiosamente é muito parecida com o ursinho que ela já tinha dado pra Angela em 1999, mas o ursinho mostra uma caixa de remédios, né, justamente fazendo alusão às drogas que ela toma e que a Noah foi acusada de consumir pra defender a mãe. E nisso, Ei também manda mensagem pra Noah falando que a mãe dela tá colocando a liberdade dela em risco, e aí ela vai investigar e encontra o frasco de comprimidos dentro da bolsa da mãe. E aí ela fica muito chateada, meio sem saber o que fazer, pede uma pizza pra afogar as mágoas, basicamente, e aí na hora que ela vai buscar a pizza, simplesmente a casa é invadida por A. E, gente, assim, esse novo vilão, esse A, essa A, não sei, é assim, cara, doido, não tem medo de nada, parte pra ação, ele quer matar. É bizarro. Nossa senhora. Mas enfim, ele chega lá, né, arromba a casa, quebra o vidro e começa a perseguir real a Noah, assim. Se Noah não fosse do atletismo e corresse muito, ela não ia dar conta. Que sorte que ela corre. Mas enfim, ela fica meio encurralada ali, porque se ela der um passo pra trás, a tornozeleira dela vai apitar. E ela tá a 1 dia de tirar a tornozeleira, então ela não pode arriscar isso de jeito nenhum. Então ela meio que fala, o que você quer? E aí, A obriga ela a denunciar a mãe pelas drogas. E aí é isso que ela tem que fazer, sofrendo, muito difícil. E eu falei no vídeo anterior, né? Eu falei que Noah era a que mais guardava segredo, ela era a que mais tinha potencial de ser chantageada. Dito e feito, ela foi a única das 5 nesse episódio, praticamente, que sofreu uma chantagem e teve que fazer merda ali. Então, realmente, eu sabia que isso ia acontecer e ela passou por isso. Mas, espero que, assim, a mãe não acabe não descobrindo pra piorar a relação com a mãe, né? Ia ser muito triste, eu acho que, enfim, ia prejudicar bastante ali. Espero que a mãe também não sofra tanto, assim, a ponto delas ficarem sem qualquer fonte de renda. Mas vai dar bastante consequência isso aí ainda. E agora, falei, né, que tudo começou com essa detenção por conta do possível suicídio da Karen.
vamos falar desse enredo. No vídeo dos 3 primeiros episódios, eu virei e falei que com certeza a Karen, na verdade, não tinha morrido, quem tinha morrido era a Kelly, e a Karen tinha sobrevivido e tava fingindo ser a irmã. E aí, filho, não fui só eu que pensei isso, foi a Farran. A Farran, nossa bailarina ali, encasquetou que elas tinham trocado de lugar. E aí, pelo fato dela insistir tanto nisso, agora eu já tô em dúvida se elas realmente trocaram. Mas assim, os indícios estavam aí pra quem quisesse ver. A Farran começa a notar as coisas estranhas porque ela vê que a Kelly começa a trocar de armário com a Karen. Ela começa a trocar a sapatilha, bota uma coisa ali, joga outra coisa ali. Ela falou, tá estranho isso aí. Aí depois ela vai conversar com o Henry, que é o outro bailarino ali, que ela começa a gostar. E ele fala, nossa, nessas 2 semanas eu dancei com a Kelly, foi como se eu estivesse dançando com a Karen. Ela tem coisa aí também. Enfim, ela tá dançando super bem aí. E o jeito dela falar, ela fala coisas que a Karen já tinha falado pra Farran. Aí a Farran fica, tudo tá dando indício, entendeu? Aí ela combina com o Henry e fala pra ele tentar de todo jeito ver se ela tem uma cicatriz no pé, porque a Karen machucou o pé ali com a navalha na sapatilha nos primeiros episódios. Aí ela vai ver e aí o Henry dá um jeito de ver e ela realmente tem a cicatriz. Só que na hora a Farran, não sei por que, ela vai falar com a instrutora do balé, a professora. E assim, gente, a professora desde o primeiro episódio já demonstra que não gosta da Farran. Aí o que a Farran faz? Vai falar uma teoria doida pra professora como se isso fosse mudar qualquer coisa. Se for a Karen ou a Kelly e a professora não gostar da Farran, qualquer uma das duas vai substituir ela ali no Cisne Negro. Então assim, não entendi porque ela foi falar com a professora. Mas ela tava muito cismada. Nesses 2 episódios, a Farran tá até chata de tanto que ela tá insistindo nessa teoria que, assim, todo mundo tava querendo saber, mas ela insistiu tanto que acabou sendo um pouco chato. Mas enfim, ela vai falar com a professora fica brava e aí conta pra ela que, na verdade, a Kelly já teve problemas com automutilação, que ela se machuca. E ela falou que pessoas que realmente se machucam fazem isso em lugares escondidos pra outras pessoas não verem. Então, falou que pode ter relação com isso, pra ela não insistir mais nessas teorias e tudo mais. E aí, durante os 2 episódios, a cereja no bolo é quando a própria mãe da Karen, da Kelly, chama a Kelly de Karen. Gente, a própria mãe não ia confundir. Então agora, assim, muitas chances de ser a Karen. E aí o mistério não é sobre ela. Eu acho que agora o mistério não é se elas trocaram, é descobrir se a outra também tá viva. Porque a gente sabe que em PLL, nos livros, o grande mistério é que elas eram gêmeas, né? A Alison tinha uma gêmea e as duas estavam vivas. E aí ela tinha, enfim, todo um esquema de uma ter achado que a outra morreu, mas ter a outra ali escondida nos bastidores, enfim. A questão das gêmeas era muito presente. Então agora, talvez, de alguma forma, a Kelly ou a Karen não tenha morrido. E aí esteja escondido ajudando a irmã, ou elas fiquem trocando de lugar ali, só as duas sabem que elas não morreram. Mas não sei como eles podem provar isso, né? Porque a gente viu o corpo, o pai delas é o detetive, enfim, houve uma investigação aí sobre o que aconteceu, não tem como o corpo sumir de uma hora pra outra. Que é diferente do caso da Angela, por exemplo, porque a Angela, o corpo ficou 2 dias abandonados ali. Então, se ela quiser ter sobrevivido, dá pra ter uma desculpa. A Karen e a Kelly, eu acho que uma delas ter sobrevivido é muito difícil. O que pode ter acontecido é ser trigêmeas. Eu confio na possibilidade de pessoas envolvidas com Pretty Little Liars ainda botar uma trigêmea nessa história, nesse rolê. Eu confio na capacidade de Roberto Aguirre Sacasa de inventar uma dessas. Agora, uma delas não ter morrido, não sei. Mas enfim, tá tão óbvio que é a Karen que agora eu tô em dúvida. Bom, vamos passar agora pra história da Tab, né? Porque eu fiquei ansiosa pra descobrir o que tava acontecendo ali, nem comentei tanto no vídeo anterior, porque ela já dava um indício de qual seria a história dela, porque a gente viu que ela colocava uma GoPro, uma câmera no vestiário masculino, colocava lá antes dos meninos entrarem, tirava depois que eles saíam, mas a gente não entendeu muito pra quê. E confesso que agora, nesses 2 episódios, eu ainda não tenho muita certeza do objetivo dela ali, mas a gente entende um pouco mais das motivações. Durante os 2 episódios, vão acontecendo coisas que dão gatilhos na Tab. Então, por exemplo, quando ela vai tirar a câmera, acontece que o Greg e um outro personagem chamado Tyler, que também é um boy lixo da escola, entram no banheiro e aí ela precisa se esconder em uma das cabines. E nisso os dois ficam conversando e meio que contando vantagens sobre as mulheres que eles já pegaram, enfim, fizeram sexo. E aí eles ficam contando vantagem de uma forma bem péssima, né? Bem objetificada.
e sem um consentimento direto da pessoa envolvida, enfim, ela fica bem abalada por conta disso. Em meio a isso, a gente também tem a tarefa da aula de cinema dela, que o professor manda eles escolherem uma cena icônica dos cinemas e regravarem com alguma mudança, com algum toque especial. E aí a Tab e o Chip se juntam e eles decidem fazer uma homenagem aos filmes slasher, o que é muito legal, porque essa nova versão de PLL já faz muitas referências e homenagens aos filmes slashers, e inclusive vários que ela cita ali naquela timeline são filmes que a série já fez referências ao longo de alguns episódios. E aí eles focam em Psycho, que é o Psicose aqui em português, né? E eles decidem recriar a grande cena da morte no chuveiro, que virou, enfim, um grande marco aí pros próximos filmes. Mas dessa vez não é o homem que vai matar a mulher, eles querem reverter tudo, fazer que uma mulher vai matar o cara tomando banho e vai ser tudo sob o olhar de uma diretora, uma mulher. E aí, pra isso, a Farran ajuda ela no processo e eles pedem pro Greg, que é um cara que, tipo, não tem vergonha de nada e gosta de se aparecer, então ele vai topar esse projeto mais fácil. E ele realmente topa, vai lá, eles começam a gravar, mas as coisas não dão tão certo, porque o Greg é tão confortável que ele decide que ele não quer gravar a cena de sunga, que não vai aparecer, ele decide tirar a sunga. E nisso que ele tira, assim, as pessoas ficam confortáveis, menos a Tab. A Tab fica muito desconfortável, a gente ainda não entendeu muito o que aconteceu. Aí ela não consegue, ela decide tomar um ar, sai de cena, só que aí, nisso que ela sai da escola pra tomar um ar, ela começa a ter muito gatilho e memórias de coisas que aconteceram em uma festa da fogueira. A gente vê vários flashes dessa festa, muitos caras ali reunidos, dá a entender logo, a partir daí, com todas as associações que a gente fez, que a Tab sofreu um abuso sexual numa festa. E assim, pelos flashes que não dão pra entender também, parece que ela foi drogada de alguma forma, quem colocou algo na bebida dela. E aí ela foi abusada sexualmente, porque ela não consegue se lembrar totalmente o que aconteceu, mas ela sabe que aconteceu alguma coisa. Aliás, acabei de ter um insight aqui. Ela grava o vestiário masculino pra ver se alguém dos meninos comenta sobre essa festa, né? Eu não acho que tem a ver com gravar eles pelados pra expor, que era uma coisa que eu tinha pensado antes. Eu acho que ela fica lá gravando pra ver se algum deles comenta sobre ter qualquer tipo de abuso ou sobre o que pode ter acontecido nessa festa, porque a gente vê que durante toda a festa de Halloween, ela começa a perguntar pras pessoas, né, o que aconteceu naquela festa, você fez isso, não sei o quê. Então é realmente algo que incomoda ela, e aí eu acho que é por isso que ela grava. E eu acho que isso nem era pra ser um mistério, mas eu demorei muito pra reparar. Enfim, e aí o que acontece é que durante esse tempo todo que ela tá passando pelo gatilho, os meninos não aguentam mais esperar ela pra gravar, e o Chip decide gravar toda a cena ele mesmo, porque, enfim, ele tem já o storyboard do que precisa, as pessoas querem ir pra casa e ele vai lá e grava. Só que ela não fica feliz, porque justamente todo ponto da tarefa era ter um olhar feminino na direção, e ela percebe que ele não tem algumas coisas disso. E aí, enfim, ela fica chateada, mas Chip fofíssimo, eu gosto muito dele. Eu acho que isso é ruim, né? Porque você gostar muito de um personagem PLL, talvez ele seja alguma coisa suspeita. Mas enfim, eu gosto muito dele, e aí ele decide, então, ele pede pro professor mais uma chance deles refazerem essa cena e eles vão regravar, então, pra ter o olhar dela. Mas nisso, né, a gente vê que a Tab realmente tá passando por muitas coisas aí no meio, e é até interessante, porque aí eu já vou adiantar agora pro final do 5º episódio, porque ela tá estranha, ela tem todo o gatilho durante a festa de Halloween, né, tem o confronto direto com o Tyler, ela não aguenta mais ele falando besteira, e gente, pelo amor de Deus, esse homem é tipo o estereótipo de tudo de ruim que pode ter num boy lixo da escola, né? Da escola não, do mundo. Mas Jesus, todas as falas dele é tipo assim, aquele bingo assim, do cara escroto. Será que ele vai falar isso? Aí ele fala. E isso aqui? Ah, ele fala também, enfim. E aí, obviamente, ela dá um socão nele que foi maravilhoso, melhor parte do episódio. Mas enfim, a Imogen sente que ela tem alguma coisa acontecendo com ela e no final do episódio elas vão conversar. E aí a Tab fala, então, aconteceu uma coisa comigo. E aí Imogen meio que entende o que ela quer dizer e fala,
aconteceu comigo também. E o que eu entendi dessa cena é que as duas estão falando que foram, sim, abusadas sexualmente. E aí, provavelmente, o filho da Imogen é o resultado desse abuso, né? Até porque nos flashbacks que mostram da Imogen com a mãe dela, a gente vê que quando a Imogen mostra o teste de gravidez pra mãe, o resultado é consolar muito a filha no sentido de, tipo, ela tá triste com isso. Obviamente, assim, pode ser uma gravidez na adolescência que aconteceu sem querer e, tipo, com um cara qualquer que não teve nada a ver com isso, e você ainda fica triste? Sim. Mas eu entendo, naquela cena parece muito que era uma coisa que, tipo, talvez acontecesse, elas não queriam que acontecesse. Enfim, talvez, então, o bebê seja filho de um abuso sexual por conta dessa conversa entre elas. Não sei se é exatamente isso, mas foi a minha interpretação. E aí, falando na Imogen, né, nesse episódio, ela tá muito focada em descobrir mais sobre a relação da mãe com a Angela, porque ela quer muito, muito acreditar que a mãe não cometeu suicídio de fato, né? Ela fica muito abalada pelo fato da mãe ter deixado ela ali nesse momento. Ela tá muito mal. E, enfim, você sente essa dor dela. Tem, né, um momento em que elas vão até a tábua o tabuleiro de Ouija pra tentar conversar com a mãe. E a Imogen, em vez de conversar, ela começa a desabafar muito. Então é um momento muito vulnerável ali, um momento muito bonito da amizade delas. Que, enfim, achei muito legal ter no episódio, né, pra Imogen realmente descarregar, porque imagina, ela tava passando por muita coisa aí, e aí tem toda essa lembrança dela com a mãe. São episódios que a Imogen tá muito passando por esse luto ainda, né, uma coisa que ela tinha escondido totalmente nos 3 primeiros episódios, e agora ela vivencia de vez. Ela não quer, por exemplo, vender a casa, ela expulsa os caras que estavam interessados em comprar, né, ela tira eles ali completamente, e ela não quer acreditar que a mãe cometeu suicídio e tenha abandonado ela ali, né, teoricamente. Então, é todo um processo de luto ali, mas muito legal que ela teve a ideia, né, de fazer uma arrecadação pra ter o dinheiro, pra conseguir não vender a casa e sobreviver, porque assim, ela não tem realmente nenhuma fonte de renda, é uma menina grávida, sem nenhuma mãe. A mãe da Tabby ainda fala que a mãe dela tava cheia de dívida, então ela não ficou com nenhuma herança. Realmente, ela não tem muito jeito de sobreviver aí, não tá fácil. Dito isso, uma coisa que me irrita muito da Imogen é que ela é a que mais insiste delas não falarem pra ninguém o que tá acontecendo. Ela quer descobrir por conta própria, e aí você fica, pelo amor de Deus, fala com alguém. Mas ela quer descobrir por conta própria. Só que tem esse grande ponto que todo mundo da turma da mãe que ela liga não quer falar sobre a Angela de jeito nenhum, né? Ninguém quer falar ali sobre o que aconteceu, as pessoas falam que não conhecem, não sei o quê. Até que no final do episódio, durante a festa, alguém liga pra ela, fala, você é a filha que tá procurando coisa da Angela? Então eu quero falar com você. Só que ele não consegue ouvir muito bem na festa de Halloween. Só que no dia seguinte, na manhã, a pessoa liga de novo e fala, vamos se encontrar porque eu quero falar. É um homem que quer contar mais dessa relação. E aí, fico suspeita. Não sei quem é esse cara, mas acho que vai ser interessante. O meu palpite é que talvez pudesse ser Ei ligando pra ela, querendo encontrar agora sem máscara, sabe? Tentando chegar perto dela de outra forma. Não sei se é real, assim, mas é uma teoria que surgiu aqui. Talvez essa pessoa esteja mais envolvida do que a gente pode imaginar. Mas enfim, tô ansiosa agora pro episódio 6 pra ver quem vai ser e que histórias que essa pessoa vai contar. E aí, no meio desse processo de luto da Imogen em relação à mãe e à casa, a Imogen fica muito obcecada em encontrar coisas na casa que podem indicar também essa relação da mãe com a Angela, né? E ela começa a procurar, encontra os diários da mãe e percebe que várias páginas do diário foram arrancadas. E aí ela quer descobrir onde estão essas páginas arrancadas. Todas começam a procurar, ela chama as amigas pra irem procurar. E aí, no momento em que a Tabby tá no porão e vê uma maleta misteriosa, uma maleta que tem que parece ser do exército, assim, tem uns logos do exército, aí elas chamam pra cima e a Tabby não vê o que é. E que raiva, né? Porque depois a gente descobre que essa maleta é de fato da A, e dentro dessa maleta estão as páginas do diário arrancadas, estão fotos da Angela, estão vários objetos relacionados a Angela, tem, enfim, várias coisinhas ali. E se essa maleta tem tanta coisa relacionada a Angela e quem tá no controle dela é A, então A realmente está ligado a Angela. E assim, eu não acho que a Angela tenha sobrevivido e seja ela, porque eu acho que é um homem. Até porque no final do episódio a gente vê A matando
o Tyler. E faz todo sentido, porque desde o começo do primeiro episódio a gente vê que todo o objetivo de A é combater o bullying, mas assim, de um jeito um pouco extremo, talvez, sim, mas todo o objetivo dela é se livrar dos bullies, das pessoas que fazem bullying. E o Tyler é a personificação disso, né? Então vê o que tá acontecendo, vai atrás dele e mata, e assim, não deixa o corpo. Ele leva o corpo embora. E eu não sei leva pra onde, mas assim, a luta de A com o Tyler é muito forte. É alguém que é mais alto que o Tyler, é alguém que consegue lutar contra a força dele, e o Tyler é um atleta, né? Tá no time da escola, então é um cara muito forte. Eu não tem como ser uma mulher de 40 e poucos anos ali. Não vejo como isso. Então eu continuo aqui mantendo a minha teoria de que é o filho da Angela. Inventei? Talvez. Mas eu acho que tem alguma coisa a ver com um cara relacionado à família dela também. Então, é isso. E aí, eu acho que a pessoa que ligou pra Imogen falando sobre isso pode ser a própria A, mas aí sem o disfarce, porque ele fala que ele também conhece a família da Angela. E isso pra mim é todo o coisa ali. A gente vai saber mais sobre a família. E aí, a grande outra teoria é se essa família da Angela, na verdade, não tem uma ligação com os Beasley, que é a família da Karen e da Kelly, que é o xerife ali e a mãe, porque a mãe da Karen e da Kelly é muito suspeita, né? Ela teve algum grande trauma na vida dela que impossibilitou ela de fazer qualquer outra coisa ali no meio. Então, será que foi a perda da irmã? Será que tem alguma outra coisa envolvida nessa história? Tem um grande fator aí que mexe nessa história que eu acho que talvez ligue de alguma forma, não sei. E aí, voltando pra A gente vê claramente o momento em que essa pessoa tá assistindo a discussão da Farran com a Kelly. O momento em que a Farran começa a virar pra ela e falar um monte de coisa que ela tá fingindo, que ela é a Karen, tá fingindo ser a Kelly porque ela tá culpada por ter sido responsável pela morte da irmã. E na verdade, a irmã não cometeu suicídio, ela foi empurrada, então ela conta tudo que ela recebeu mensagem falando pra não contar, que ela foi ameaçada pra não contar. E A assiste a cena. Então eu acho que isso pode ter consequências. Tipo, Farran, você contou o que aconteceu, então aqui tá a sua consequência. Não sei, fiquei com medo. Outra coisa importante nesse episódio foram os flashbacks, né? A gente teve mais cenas da vida da Angela. E assim, mostra que ela sofreu muito bullying na mão das 5 mães. Das 5 mães das meninas. Realmente, assim, as meninas colocavam ela em enrascadas. Por exemplo, a mãe da Noah queria que ela fumasse com ela. Aí ela não queria, aí ela insistia, aí depois saía correndo e deixava só a Angela pra ser pega pelo policial. E aí no Halloween as meninas falavam, não, você tem que pregar uma pegadinha naquela casa pra jogar um saco de cocô de cachorro na porta. Mas fica tranquila, você joga e a gente vai embora juntas. E aí ela jogava e as meninas iam embora de carro e deixavam ela lá sozinha, sem conseguir se disfarçar, assim, totalmente perdida, com a cabecinha de abóbora que Ei usa 22 anos depois, né? Interessante isso aí. Mas enfim, todos esses pequenos detalhes, assim, mostram como a Angela sofreu demais nas mãos dessas meninas e como faz sentido alguém buscar vingança em nome dela depois. Agora, a gente precisa falar da Mouse. O que foi a história da Mouse nestes episódios? Não sei, gente, assim, não tava esperando. Eu senti uma coisa meio Cat de Euphoria, né? Porque a Cat que faz essas ligações de vídeos com caras diferentes. Mas o sentido das ligações de vídeo da Mouse com outros caras não é nada sexual. O que eu entendi foi, ela conversa com pais de meninas que desapareceram. Bizarro. O pai que ela conversa em questão é o Steve, que é o pai de uma menininha chamada Rachel, que desapareceu. E aí ela conversa com ele por vídeo, usando, enfim, um emoji de rato na cara. E meio que, tipo, ouve os desabafos e responde como se fosse a filha. Só que ela também se encontra pessoalmente com ele. Eles jantam, tipo, num motel de estrada, assim, sem ter qualquer relação. E aí depois ele quer dar carona pra ela, e ela abraça, fala que perdoa, ouve os desabafos. É uma coisa muito estranha, não imaginava uma coisa assim de jeito nenhum, é até muito bizarro ela se colocar numa situação dessas, e eu fiquei pensando, é pelo dinheiro? Porque a gente não vê ela recebendo dinheiro em nenhum momento. Então será que ela tem algum trauma ali que faz ela querer ter esse amor paterno, já que ela tem, enfim, tem 2 mães, só que assim, o grande ponto não é o fato dela ter 2 mães, é o fato de que ela sofreu sim algum trauma envolvido
envolvendo um cara antes, no passado, e as mães controlam ela por conta disso. A gente vê que depois, quando ela vai na festa de Halloween, ela bloqueia a mãe no celular e fica lá e dorme na casa da Imogen e volta só na manhã seguinte. E as mães estão em pânico, né? Tipo, por ela ter sumido sem deixar um rastro. As mães não querem deixar ela sair de jeito nenhum. E aí, uma das coisas que elas falam é tipo, calma, ele não vai voltar. Quem que é esse ele? O que aconteceu? Será que talvez seja o pai delas, o homem que doou o sêmen para as duas adotarem a Mouse? Tentou buscar ela em algum momento e sequestrou? Não consigo imaginar o que pode ser, o que pode ter desencadeado isso. Eu acho que sim, eu acho que tem tudo a ver com uma figura paterna aí, justamente por conta dela tá encontrando esses caras que estão em busca de filhas desaparecidas. Gente, doideira esse enredo, nunca imaginava que ia ter um negócio assim. Dito isso, tem uma coisa que não é doideira no enredo da Mouse, que é o relacionamento dela com o Ash. Achei fofíssimo como tá se desenvolvendo, muito natural, assim, os dois estão criando um elo ali, uma relação muito fofa, tá surgindo aos poucos. Então eu acho que é o chip que eu mais gosto ali. Apesar de eu gostar do chip também com a Teb, né? Ele claramente gosta dela, mas a Teb ainda não tá muito interessada, mas ele é muito fofo. E é isso, chegamos ao fim aí da análise dos episódios 4 e 5 de PLL Original Sin. Tentei resumir os maiores acontecimentos, mas aconteceu bastante coisa, então nem sei se deu pra mencionar tudo. Eu continuo achando que é alguém relacionado a Angela, eu acho ainda que é um homem, e continuo achando que é um filho. Se é filho, eu acho que é o Wes, que é o cara do cinema, sabe? Que já teve uma relação com a Teb. Eu achei ele muito estranho logo de cara. Ele tem uma idade compatível com a Angela ter tido um filho pouco antes dela morrer, então, tipo, agora ele já teria uns 25 anos, faz sentido ser o Wes. Então, assim, o meu palpite nesse momento é ele. Mas pode ser também uma pessoa X que vai entrar na história no próximo episódio, quando for conversar com a Imogen sobre a relação das mães e da Angela. Vamos aguardar, estou muito ansiosa pra assistir. E você já aproveita e comenta aqui embaixo se você quer que eu faça análise dos episódios 6 e 7 na semana que vem, porque até agora os 5 primeiros episódios eu recebi com antecedência da HBO, então eu pude me programar pra gravar os vídeos bonitinho. Se quiserem episódios 6 e 7, eu vou ter que acordar cedinho na quinta-feira, logo que lançar na HBO Max, assistir e já gravar direto, vai ser um trabalhão. Aí então você comenta aqui, comenta bastante se vocês querem, pra fazer valer a pena, fazer valer essas views aí. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, comenta o que vocês acharam das teorias, se vocês têm outras teorias, o que vocês acharam do episódio, enfim, vamos continuar discutindo até semana que vem. E é isso, não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação sempre que eu postar conteúdos novos. A gente se vê no próximo vídeo, beijos! Você apareceu só no